Descubra os principais mitos que atrapalham a vida sexual após os 50 anos e aprenda como superá-los com leveza, informação e respeito. Neste vídeo, falamos com sensibilidade e clareza sobre saúde sexual na terceira idade, trazendo dicas práticas, verdades necessárias e estratégias reais para melhorar sua qualidade de vida íntima. Um conteúdo essencial para quem quer envelhecer com prazer, conexão e dignidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos como este. É muito comum pensarmos que depois de uma certa idade, as pessoas simplesmente deixam de ter desejo ou não se importam mais com a vida íntima. Na prática, o que acontece é que há mudanças no corpo, na rotina, nas prioridades e até na forma de encarar o próprio prazer. Mas isso não significa que o desejo desapareça. Em muitos casos, ele se transforma, amadurece e pode até se tornar mais profundo e significativo. Há quem descubra novos jeitos de se relacionar com o próprio corpo e com o corpo do parceiro ou parceira, encontrando mais serenidade e menos pressa nessa busca por conexão e afeto. Quando falamos sobre sexo após os 60, é inevitável que surjam comentários baseados em preconceitos e ideias desatualizadas. Muita gente acha que uma pessoa mais velha não quer mais se envolver sexualmente, não sente prazer ou simplesmente não tem condições físicas de viver uma vida íntima. E ao reproduzir essas afirmações, sem investigar mais a fundo, acabamos contribuindo para o isolamento, a vergonha e o silêncio de tantas pessoas que, na verdade, merecem uma vida sexual ativa, prazerosa e cheia de afeto. Por isso, é tão importante derrubar as informações equivocadas que giram em torno do envelhecimento e da sexualidade. Assim, podemos abrir espaço para conversas honestas e seguras, que incentivam a busca por ajuda profissional sempre que necessário e que colocam o prazer como um direito de todos, independente da idade. É sobre isso que desejo falar hoje, num diálogo que vai além de estatísticas e dados médicos, mas que também não deixa de lado as contribuições científicas que sustentam essa discussão. Vamos começar entendendo que o desejo sexual não é algo que simplesmente se apaga com a passagem do tempo. O que muitas vezes acontece é uma mudança na intensidade, na forma ou na frequência, o que pode variar enormemente de pessoa para pessoa. Um estudo bastante comentado, conduzido pela Universidade de Chicago, apontou que boa parte dos adultos entre 65 e 85 anos continua sexualmente ativa e satisfeita. É claro que há desafios que podem surgir com o envelhecimento, como condições de saúde específicas, menor flexibilidade do corpo ou até aspectos emocionais que podem interferir. No entanto, o ponto principal é que nada disso significa um fim abrupto da intimidade. E quando se encara a vida sexual como algo mais amplo do que o ato em si, envolvendo carinho, toque, abraço, beijos e uma profunda conexão afetiva, percebe-se que o prazer pode vir de muitas fontes diferentes. A ideia de que pessoas mais velhas não pensam em sexo pode ser considerada o primeiro mito, aquele que acaba afastando os idosos de uma discussão franca sobre o próprio corpo e o próprio desejo. Quando a sociedade reforça essa ideia de que o interesse sexual é exclusivamente jovem, impede que os idosos se sintam à vontade para expressar sentimentos e desejos. Além disso, se cria um clima de constrangimento, como se envelhecer excluísse a possibilidade de sentir tesão, vontade de trocar carícias ou desejo de explorar sensações. Para muitas pessoas, a intimidade na maturidade ganha novos contornos, fica mais envolvente, mais delicada. A pressa, comum na juventude, dá lugar à tranquilidade, à paciência e ao conhecimento profundo do que se gosta ou não. Dessa forma, em vez de falar sobre fim, poderíamos falar sobre transformação. Ao entrar na segunda questão, talvez uma das mais delicadas, podemos abordar os problemas de ereção. É frequente que se associe a presença de alguma disfunção erétil com o fim da vida sexual. E essa crença acaba gerando angústia, vergonha e até depressão em muitos homens e também em suas parceiras ou parceiros. A verdade é que sim, o corpo pode apresentar diferentes reações ao longo do envelhecimento, e dificuldades de ereção podem se tornar mais comuns.
Mas isso não significa que o ato sexual ou o prazer deixe de existir. Hoje em dia, há inúmeros tratamentos disponíveis, desde acompanhamento médico, terapia, aconselhamento psicológico, até o uso de medicamentos específicos, sempre com supervisão profissional. Mas o aspecto mais importante é entender que o sexo não se resume a um pênis ereto. O prazer não se resume à penetração. É claro que muitas pessoas valorizam esse momento de contato, mas há inúmeras maneiras de explorar a sexualidade, desde carícias manuais, beijos, toques, brinquedos eróticos e outras práticas que podem ser igualmente ou até mais prazerosas. Se um casal ou uma pessoa que se relaciona com múltiplos parceiros assume a atitude de que o desejo não está restrito apenas a uma ereção, pode descobrir que existem muitas novas possibilidades para desfrutar. Conversar abertamente sobre essas dificuldades é fundamental. Procura-se um profissional, um terapeuta sexual, um médico de confiança que leve em conta a individualidade e a história daquela pessoa. O que não vale é se calar, achar que está tudo perdido e se isolar, sentindo vergonha de si mesmo ou de si mesma. Até porque, muitas vezes, a ansiedade de falhar ou de não corresponder a uma expectativa de desempenho só aumenta o problema. O ideal é focar em acolhimento, em informação precisa e em soluções concretas, que permitam atravessar as barreiras físicas ou emocionais que surjam. Outro ponto recorrente diz respeito à imagem corporal. Somos bombardeados por uma cultura que exalta a juventude, corpos aparentemente perfeitos, estética impecável, como se o valor do ser humano estivesse diretamente ligado a um padrão inalcançável. Quantas vezes não vemos propagandas que associam o sexo a um casal jovem, sem nenhuma marca na pele e aparentemente sem problemas na vida? Isso faz com que muitas pessoas mais velhas sintam vergonha de suas rugas, de suas cicatrizes, de suas dobras naturais, como se essas marcas do tempo diminuíssem seu potencial de sentir prazer ou de encantar alguém. Na realidade, cada ruga pode representar uma história vivida. Cada marca no corpo conta um capítulo da trajetória pessoal. Não há absolutamente nada de errado em ter o corpo transformado pela vida, pela idade, pelas experiências. Pelo contrário, isso pode ser extremamente atraente para quem enxerga a profundidade por trás de cada detalhe. Um corpo vivido é um corpo que carrega memórias, descobertas, superações. E quando a pessoa se permite encarar essas marcas como parte do seu charme e da sua identidade, a relação com a própria sexualidade tende a melhorar muito. Em vez de tentar reproduzir um padrão de beleza padronizado, é possível celebrar a individualidade. Isso vale tanto para quem vive em um relacionamento de longa data, quanto para quem está reencontrando a possibilidade de se relacionar amorosa ou sexualmente depois de décadas. Às vezes, sair de um casamento duradouro e encontrar outra pessoa pode trazer inseguranças sobre a própria aparência, mas também pode ser uma oportunidade de se perceber desejado ou desejada novamente. O importante é lembrar que não há limite de idade para conquistar, para seduzir, para sentir prazer. Além do fator estético, há a questão da resposta sexual do corpo. Com a passagem do tempo, podem ocorrer modificações importantes, como a redução da lubrificação vaginal ou mudanças na sensibilidade de certas regiões. Algumas mulheres relatam um ressecamento mais intenso, que pode causar desconforto ou dor durante o ato sexual, enquanto alguns homens demoram mais para chegar à ereção ou precisam de pausas durante o momento íntimo. Longe de ser um problema sem solução, tudo isso pode ser resolvido ou amenizado com recursos como o uso de lubrificantes adequados, a adoção de preliminares mais longas, massagens, brinquedos que estimulem a excitação e principalmente muito diálogo. Quando o casal ou as pessoas envolvidas na relação sexual entendem que essas mudanças são naturais e não um sinal de falha, o processo de adaptação se torna muito mais prazeroso. Não é sobre forçar o corpo a reagir como antes, mas sim redescobrir as novas maneiras de sentir prazer. Isso pode incluir brincadeiras sensoriais, variação de posições que sejam mais confortáveis, exploração de outras zonas erógenas,
Enfim, tudo aquilo que promova bem-estar e conexão. Para que isso aconteça, o diálogo é fundamental. Falar sobre o que está ou não funcionando, sobre o que está incomodando e até sobre o que desperta curiosidade. Essa abertura permite que o casal crie novas formas de intimidade sem a pressão de reproduzir uma performance idealizada. Muitos ainda sentem vergonha de falar sobre sexo na terceira idade, como se fosse um assunto proibido ou algo que devesse ser mantido em segredo. Esse silêncio, no entanto, gera uma série de consequências negativas. Em primeiro lugar, a pessoa pode deixar de procurar ajuda para tratar eventuais dificuldades, seja porque tem medo de ser ridicularizada, seja porque acha que não tem mais direito ao prazer. Em segundo lugar, o isolamento pode levar a quadros de depressão ou ansiedade, já que a sexualidade faz parte do bem-estar global de um ser humano. Quando falamos sobre sexualidade, não estamos apenas falando de ato sexual, mas também de autoestima, de autoconfiança, de senso de conexão, de afetividade. Quando alguém passa a se sentir invisível ou desvalorizado nessa esfera, toda a vida pode sofrer um impacto considerável. Por outro lado, ter coragem para falar e buscar informações confiáveis pode trazer melhorias expressivas na qualidade de vida. Às vezes, bastam pequenas mudanças de hábito ou um direcionamento médico para resolver algo que estava causando frustração há anos. Em certas situações, um simples exame de rotina pode identificar desequilíbrios hormonais que afetam o desejo. Em outras, a conversa franca com um psicólogo pode aliviar traumas ou culpas que, sem perceber, bloqueavam a vivência do prazer. Por isso, a informação é um caminho poderoso para resgatar a vitalidade de quem imaginava não ter mais saída. Para tornar esse percurso ainda mais prático, é fundamental mencionar a importância de cuidar do corpo e da mente. Exercícios físicos regulares melhoram a circulação sanguínea, podem contribuir para o controle de peso e fortalecem a musculatura, o que, na prática, se traduz em mais disposição para atividades do dia a dia e, claro, para a vida sexual. Uma boa alimentação, rica em nutrientes essenciais, também faz diferença. Alimentos que favoreçam o controle do colesterol, da pressão arterial e do diabetes ajudam a manter um melhor desempenho e evitam complicações que podem afetar diretamente a intimidade. Outro ponto relevante é o controle do estresse. Quando estamos tensos ou ansiosos, o corpo reage liberando substâncias que podem inibir o desejo ou dificultar o relaxamento. Como resultado, pode surgir falta de lubrificação, queda de ereção ou falta de ânimo para explorar o prazer. Práticas como meditação, yoga ou até a adoção de hobbies que proporcionem relaxamento são estratégias recomendadas. Se não houver a possibilidade de frequentar aulas específicas, mesmo um passeio tranquilo, uma leitura leve ou um momento de contemplação diária podem ajudar a diminuir as tensões. O fundamental é encontrar algo que ofereça equilíbrio emocional, porque mente e corpo estão intimamente conectados. Para aqueles que vivem em casal, é sempre bom lembrar da importância da comunicação. No envelhecimento, muitas vezes o corpo pede um ritmo diferente, e é preciso paciência e compreensão mútua para superar eventuais inseguranças ou dificuldades. Talvez nem tudo seja como era nos primeiros anos de relacionamento, mas isso não precisa ser encarado como um problema. Pode ser encarado como uma oportunidade de descobrir novas nuances, novos caminhos para o prazer, novos toques e carícias que antes talvez passassem despercebidos na correria da juventude. Se a sintonia e o companheirismo continuarem sendo prioridade, a intimidade pode até se fortalecer, pois agora há mais cumplicidade, mais tempo para conversar sobre desejos e mais maturidade para lidar com os ajustes que se fizerem necessários. Por outro lado, se um ou ambos estão enfrentando limitações físicas ou de saúde, é ainda mais essencial não deixar o assunto de lado por vergonha ou orgulho. Um fisioterapeuta especializado, um ginecologista ou um urologista com boa abordagem, um terapeuta ocupacional, todos podem contribuir para encontrar soluções que se encaixem na situação de cada pessoa. Pode ser preciso adequar posições, usar apoios ou acessórios, mas nada disso deve ser motivo de constrangimento.
A prioridade é o bem-estar e a possibilidade de continuar desfrutando do toque e da proximidade. Para quem está solteiro ou viúvo na terceira idade, a sexualidade pode ganhar outra perspectiva. Às vezes, há o desejo de encontrar um novo parceiro ou parceira, mas surgem medos sobre como se apresentar, sobre se a idade pode ser um empecilho ou se haverá preconceito. Aqui vale lembrar que nunca é tarde para construir laços afetivos. Em muitos casos, ter a chance de estabelecer um novo vínculo nessa fase da vida pode ser maravilhoso, pois há menos pressa e mais clareza do que se deseja em uma relação. É importante manter a mente aberta para conhecer pessoas e, caso exista vontade, buscar espaços ou grupos de convivência onde seja possível socializar. Alguns aplicativos de relacionamento também são frequentados por pessoas mais velhas, e isso pode ser uma ferramenta interessante para a reaproximação afetiva. A questão do sexo não precisa ser encarada com receio. Cada um está em um estágio diferente e o ideal é ir conversando aos poucos, sentindo-se a compatibilidade nos valores e interesses. O respeito mútuo e a honestidade sobre a própria condição física e emocional contribuem para que a relação se desenvolva de maneira saudável. Quando tudo é colocado às claras, quando não há falsas promessas, é mais provável que se crie um ambiente de confiança e segurança. Falando em ambiente de confiança, é importante destacar que a saúde sexual também depende de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas na terceira idade podem não se preocupar com isso, achando que a proteção não é mais relevante ou que esse tipo de cuidado é coisa de gente mais jovem. Esse é outro equívoco. Caso exista troca de parceiros ou parceiras, ou caso o relacionamento não seja monogâmico, o uso de preservativos continua fundamental. Conscientizar-se sobre prevenção é cuidar não apenas de si, mas de quem se envolve afetivamente ou sexualmente. Essa atenção à saúde deve englobar consultas regulares ao ginecologista ou urologista, check-ups gerais e, se indicado, exames para detecção de DSTs. Quanto mais cedo um problema for identificado, mais tranquilo é o tratamento e mais preservada fica a qualidade de vida. A questão psicológica não pode ser esquecida. Envelhecer traz uma série de reflexões sobre o valor de cada fase da vida, sobre conquistas, perdas, medos e esperanças. Lidar com a aposentadoria, com a saída dos filhos de casa, com a morte de amigos ou parentes, tudo isso pode trazer sentimentos que afetam diretamente o desejo sexual. Em alguns casos, há um período de luto ou de adaptação que pode reduzir o interesse pelo sexo. Em outras situações, há uma ansiedade tão grande para provar que ainda se é capaz, que isso gera um estresse que atrapalha a vivência do prazer. Por isso, o autocuidado emocional é tão importante quanto o cuidado físico. Não é fraqueza buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta. Pelo contrário, é um passo corajoso para entender as próprias emoções, trabalhar possíveis frustrações e estabelecer metas realistas. Muitas vezes, um profissional pode ajudar a ressignificar a própria sexualidade, tratando medos e culpas que vieram ao longo da vida. Isso contribui para que a pessoa se sinta mais livre, leve e aberta a experimentar a intimidade de forma satisfatória. No que diz respeito a dados científicos, vale ressaltar que já foi comprovado que pessoas que mantêm uma vida sexual ativa tendem a apresentar menor incidência de depressão e ansiedade, além de relatarem maior satisfação com a vida em geral. Claro que essa correlação não significa que o sexo é o único fator de felicidade, mas indica que o bem-estar sexual está integrado a uma boa qualidade de vida. Algumas pesquisas também mostram que a prática regular de atividades sexuais pode ajudar a controlar a pressão arterial e melhorar a qualidade do sono. Embora essas informações devam sempre ser contextualizadas de acordo com a situação de saúde de cada indivíduo. O mais importante é entender que a sexualidade não deve ser negligenciada nem tratada como supérflua. Ela faz parte da constituição humana. Assim como cuidamos da alimentação, da atividade física e da saúde mental, também devemos cuidar da nossa intimidade. Isso inclui conhecer o próprio corpo, saber do que gostamos, sermos claros sobre o que sentimos e estarmos abertos a descobrir novas formas de prazer.
caso as antigas já não funcionem como antes. Para manter a motivação e o envolvimento, algumas pessoas gostam de acrescentar pequenas novidades ao dia a dia, sem grandes revoluções. Um jantar diferente, uma conversa sobre fantasias, uma leitura compartilhada que traga reflexões sobre sensualidade, uma ida ao sex shop para explorar produtos adequados ao momento. Tudo isso pode ser feito com leveza, sem tabus e sem cobranças. O objetivo não é reproduzir uma performance de filme ou uma expectativa irreal, mas sim descobrir o que faz sentido para aquele casal ou para aquela pessoa. O ingrediente principal é a cumplicidade, estar disponível para ouvir o outro, demonstrar carinho, dar espaço para as preferências alheias, sem julgamentos. E quando esse clima de acolhimento é criado, fica mais fácil experimentar, rir das situações que não saem como planejado e ajustar aquilo que pode ser melhorado. É interessante também considerar que cada casal ou pessoa terá um jeito próprio de encarar a sexualidade. Há quem prefira reservar momentos especiais, com preparativos que envolvam velas, música e uma atmosfera romântica. Há quem seja mais espontâneo e se deixe levar pelo desejo no meio da tarde. Não há certo ou errado, contanto que haja consentimento e vontade genuína de ambos. O que muitas vezes impede essa fluidez é a mentalidade de que o sexo tem um roteiro fixo, com começo, meio e fim bem delineados. Quando se percebe que o roteiro pode ser totalmente reescrito de acordo com as necessidades e preferências de cada um, amplia-se o repertório de possibilidades e diminui-se a pressão pelo desempenho perfeito. Para quem gosta de estatísticas, algumas pesquisas brasileiras também indicam que boa parte dos idosos permanece sexualmente ativa e relata altos níveis de satisfação quando há abertura para o diálogo e confiança no relacionamento. Porém, a falta de informação faz com que muitos acabem desistindo de buscar soluções para problemas pontuais. Isso reforça a importância de trazer esse assunto para a conversa pública, em vídeos, palestras, consultas médicas e rodas de conversa. Quando um idoso percebe que não está sozinho nessa vivência, que há outros com experiências semelhantes e que existem várias formas de lidar com as dificuldades, ele se sente mais confiante para tomar uma atitude. Se chegamos até aqui, é porque já vimos que existem muitos caminhos para mudar a percepção sobre a sexualidade na terceira idade. O mais importante é entender que nenhum mito deve prevalecer sobre a verdade do seu próprio corpo e do seu próprio desejo. Se há algum desconforto ou limitação, existem profissionais que podem ajudar. Se existe vergonha, vale a pena conversar com alguém de confiança para ressignificar essa ideia de que envelhecer é sinônimo de perder o prazer. Se há insegurança quanto ao próprio corpo, é fundamental exercitar a autocompaixão e celebrar as histórias que cada marca traz. Se há alguma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, isso pode ser administrado em conjunto com um especialista, para que a vida sexual não seja interrompida por completo. A grande mensagem de tudo isso é que nunca é tarde para redescobrir a própria sexualidade. Envelhecer não tira de ninguém o direito ao prazer, ao afeto e à busca por conexões significativas. Pelo contrário, para muita gente, a maturidade traz a serenidade necessária para viver relações mais profundas. Sem a pressão de ter que agradar o outro a todo custo, sem a correria da juventude, sem as inseguranças típicas de quem ainda está se conhecendo. É um momento de liberdade para experimentar uma intimidade mais tranquila, mas nem por isso menos intensa. Quando nos libertamos dos mitos que dizem que a sexualidade acaba depois dos 60, podemos olhar para o futuro com mais otimismo. Podemos acreditar em relacionamentos que se transformam, mas que não perdem o calor. Podemos valorizar o toque, o carinho, o diálogo, a brincadeira. Também podemos entender que, se antes o foco era a penetração, agora pode ser o toque prolongado, a troca de olhares, um tipo diferente de erotismo que conquista mais pelo sentimento do que pela velocidade. É claro que cada pessoa tem sua própria história de vida e seus próprios limites. Há quem sinta que já não tem tanta energia para encontros frequentes. E tudo bem. A questão é não se fechar para o que pode vir a ser prazeroso, seja uma conversa íntima, um passeio de mãos dadas ou uma noite de carícias mais intensas.
O corpo pode se adaptar. O que era bom antes pode não ser agora. Mas isso não significa que não exista nada de bom no presente. Ao contrário, o presente pode ser muito rico em novas descobertas. E esse é o ponto-chave. Permanecer aberto às mudanças. Não se conformar com a ideia de que o prazer acabou, mas sim buscar maneiras de adequá-lo à fase atual. Se isso significa um ritmo mais lento, que seja. Se significa experimentar algo que nunca foi tentado, por que não? Enquanto houver vontade e consentimento, cada casal ou pessoa individual pode encontrar suas próprias receitas para uma vida íntima satisfatória. Quando terminamos uma conversa como essa, é comum surgirem pensamentos sobre possíveis barreiras, como familiares que não aceitam a ideia de que seus pais ou avós tenham vida sexual, ou a falta de espaços onde se possa falar disso sem julgamento. Por isso, espalhar informações confiáveis, com empatia e respeito, é tão importante. Um idoso informado pode se posicionar melhor, exigir atendimento médico qualificado, buscar terapia, conversar com amigos e assim por diante. Ele se liberta do medo de ser visto como fora do padrão. E quem convive com esse idoso, seja um filho, um neto ou um cuidador, pode exercer empatia, entendendo que a sexualidade não desaparece com o tempo, apenas se transforma. Esse acolhimento faz toda a diferença para que a pessoa mantenha sua autoestima e sua sensação de continuar vivendo plenamente. A conversa pode seguir por muito mais tempo, pois esse é um tema vasto, cheio de nuances que variam de acordo com a realidade de cada um. O mais importante é reconhecer que sexo na terceira idade não é um assunto de piada ou algo que deva ser escondido. É um assunto tão legítimo e natural quanto falar de saúde, lazer, finanças e tudo o mais que compõe a vida de alguém após os 60. Quando deixamos de lado o estigma, vemos que há beleza, delicadeza e profundidade nas relações maduras. Há espaço para redescobrir o corpo, abraçar a alma de quem se ama e encontrar um tipo de prazer que pode não ser o mesmo da juventude, mas que tem seu encanto particular. E, acima de tudo, há a certeza de que nunca se é velho demais para aprender, sentir, entregar-se e viver. O recado final é simples. Se você acha que passou da hora de falar sobre isso, saiba que não passou. Ainda dá tempo de tirar dúvidas, buscar ajuda, conversar com amigos de confiança, analisar o que pode melhorar e assumir o protagonismo da sua própria satisfação. Se antes o que prevalecia era a vergonha, hoje pode ser o primeiro dia para abrir um novo capítulo. Um capítulo onde o prazer não só é possível, como também é incentivado. E se alguém disser que, na sua idade, não faz sentido pensar em sexo, basta lembrar que essa pessoa está presa a mitos antigos, sem olhar para a riqueza que a experiência de vida traz. A boa notícia é que você não precisa seguir esse pensamento limitado. Você pode trilhar seu caminho com liberdade, mostrando a si mesmo e aos outros que a sexualidade é parte fundamental do ser humano em qualquer etapa. Assim, você desmonta os mitos, um por um, e escreve a própria história sem cair no silêncio ou no constrangimento. Afinal, viver bem é, acima de tudo, sentir-se vivo. E o sexo é uma das expressões mais bonitas dessa vitalidade.